Glória a Deus, meus amados irmãos, a graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração. Mais um dia que o Senhor preparou para nós e Ele te trouxe aqui para que os seus olhos recebam luz, para que você seja direcionado, para que a sua fé seja fortalecida. Eu creio que você está iniciando o seu dia junto comigo e, sem dúvidas, você não vai ser a mesma pessoa depois dessa palavra. Porque quando os nossos olhos são iluminados, o nosso coração ganha fé. Quando o nosso coração ganha fé, a nossa mente começa a trabalhar diferente. E quando a nossa mente começa a trabalhar diferente, isso se revela, se manifesta por nossas palavras. E quando nossas palavras mudam, as realidades ao nosso redor são transformadas. Todos os dias estamos nos encontrando para meditar nas verdades eternas da Palavra de Deus. E uma das verdades mais poderosas da palavra é que você é muito amado. Repita assim comigo, diga: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Fala assim, esta é a verdade da palavra, é nisso que eu creio. Em nome de Jesus. Eu faço essa oração todos os dias quando eu levanto. Não tem um dia que eu levanto e vou escovar os dentes, vou me preparar para um novo dia que eu não olho para o espelho e não repito para mim mesmo: eu sou amado, eu sou abençoado, eu tenho o favor de Deus. Aprenda todos os dias a lembrar para você mesmo quem você é. Você é muito amado do Senhor, muito amada. E eu quero orar pela sua vida agora. Quero lembrar que se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu oro pelos inscritos. Aproveite também, já clica no botão das notificações, né? Clica no gostei do vídeo e deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários. E eu quero orar por ti agora. Fecha os seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos reuniu. E hoje pedimos, ilumina os nossos olhos. Nos faz ver como o Senhor vê. Porque todos os nossos problemas estão relacionados com a falta de visão espiritual que temos. Às vezes, Senhor, as coisas estão claras diante dos nossos olhos, mas os nossos olhos estão escuros, obscurecidos. Pai Santo, que pela sua palavra hoje, o Senhor possa nos iluminar. Eu oro para que o Senhor ilumine, que o Senhor, através da palavra, traga clareza, traga consciência e coerência naquilo que estamos vendo, para que isso afete as nossas realidades através das palavras que vão sair das nossas bocas, baseado naquilo que nós enxergamos do Senhor. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, eu oro por cada pessoa que está ouvindo ou que vai ouvir essa palavra. Pai Santo, eu te peço, estende sua mão a nós, muda as nossas palavras. Senhor, eu te peço que as palavras que saírem das nossas bocas hoje sejam palavras de vida, de edificação, que sejam palavras de fortalecimento, que sejam palavras, Senhor, de consolo, palavras de vitória. Pai, eu te peço que as nossas palavras hoje afetem toda a nossa vida. Senhor, eu te peço que o Senhor feche os ouvidos dos meus irmãos para ouvir a acusação do diabo, que eles não ouçam a voz errada, que eles não sejam influenciados pelas circunstâncias, que eles não sejam influenciados pelos diagnósticos naturais, mas que eles sejam totalmente conquistados
pela visão do céu e pela opinião do céu a respeito deles. Senhor, eu declaro que esse dia eles vão viver tendo plena consciência que são seus filhos e que são amados. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Escreve aqui nos comentários: eu sou amado. Aleluia. Tem alguém aí que é amado? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, porque mais uma vez eu quero te mostrar Cristo nas Escrituras, nas palavras de Deus. Pega a sua Bíblia, abra em Josué 5. Eu quero compartilhar sobre Josué e sobre o comandante da salvação, o príncipe do exército do Senhor. Eita, essa história é maravilhosa. Josué 5, versículo de número 14. Pegue aí a Bíblia. Josué 5, verso 14. Assim diz a palavra de Deus. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele lhe disse: És tu um dos nossos ou um de nossos adversários? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Eita, essa história é poderosa. Mais uma vez eu preciso te dizer, a Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia não é sobre como devemos viver. A Bíblia não é sobre o que Deus espera de nós. E te digo, a Bíblia também não é um manual de vida. A Bíblia é sobre um pai apaixonado, sobre um Deus que se fez homem. A Bíblia é sobre um homem que criou todas as coisas e que morreu pelos seus irmãos. A Bíblia é sobre Jesus. E tudo é sobre ele. Todas as histórias é sobre Jesus. Todas as passagens é sobre Jesus. Todos os exemplos é sobre Jesus. Tudo é sobre ele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Josué, antes de derrubar os muros de Jericó, ele tem um encontro. O encontro com o príncipe dos exércitos do Senhor. É interessante frisar isso. Essa é uma manifestação visível de Jesus no Velho Testamento. E por que o príncipe do exército do Senhor aparece para Josué? Para dizer o seguinte: você vai derrotar os seus inimigos. As muralhas que estão diante de você vão cair. E eu tô aqui para dizer: existe alguém no comando da sua vida. A vitória não vai vir pela sua força. A vitória vai vir pela sua disposição em ouvir as direções do céu. A cidade de Jericó era uma cidade cercada, ela era protegida, tinha uma fortaleza gigante que a guardava. Aos olhos humanos era impossível derrubar aquelas muralhas. Mas por que a muralha caiu? Porque Josué creu. Porque Josué escolheu confiar na palavra de Deus. Josué escolheu se mover em fé. Vou falar para você uma coisa, meu irmão. Diante de todas as batalhas, diante de todas as muralhas, diante de todas as circunstâncias que se levantarem contra você, lembre-se, existe um príncipe dos exércitos do Senhor. E ele joga ao seu lado. Ele é Cristo Jesus. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que Jesus está lutando ao seu lado.
Ele está do seu lado. Esses dias eu ouvi algo, parafraseando o livro de Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra ele? Essa é a história de Josué. Essa é a história de Josué. Eu poderia fazer duas aplicações aqui, porque Josué é Jesus. Josué é aquele que entra na terra prometida e que nos introduz à terra prometida. Moisés aponta para os mandamentos, a obra do homem, a obra da carne, a força humana. Josué não levou o povo para a terra da promessa. Quem fez o povo entrar na terra prometida foi Josué. Moisés aponta para a lei, Josué aponta para a graça. Josué é um tipo de Jesus. Mas o anjo do Senhor, ou melhor, o príncipe do exército do Senhor também é Jesus. Ele chega em Josué no verso 14 e diz: eu venho como príncipe do exército. Josué achava que ele era o líder. Mas quando ele tem um encontro com o príncipe do exército, ele fica sabendo, existe um líder maior. A guerra não era de Josué, aquela batalha era do Senhor. E é isso que você precisa entender hoje. O Senhor manda eu dizer para você, essa batalha não é sua. Existe o príncipe do exército do Senhor ao seu lado. E o mesmo príncipe, o mesmo Cristo que apareceu para Josué diante das muralhas de Jericó é o mesmo que está com você hoje, enfrentando as suas batalhas. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você crê nisso? Diga, eu creio. Em Josué 6, no versículo 3 e o 4, a Bíblia diz assim, ó: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. Veja só, os sacerdotes iam e levavam a arca da aliança. A arca aponta para a presença de Deus. A vitória, aquela história extraordinária que nós contamos da queda dos muros de Jericó, não veio da força de Josué, mas veio de uma lógica totalmente estranha aos olhos naturais, mas espiritual. Deus disse: marchem em silêncio, toquem as trombetas e só gritem no momento certo. Faça aquilo que o Espírito Santo conduz vocês para fazer. Às vezes nós queremos enfrentar os nossos gigantes, derrubar as muralhas na força, na gritaria, na marra, do nosso jeito, mas não funciona assim. As muralhas de Jericó caíram porque Josué era sensível às direções do céu. E no versículo 20, aliás, sim, a Bíblia diz: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantou um grande grito e o muro caiu abaixo. Você acha que aquelas muralhas caíram realmente por causa de um berro? Por causa de um grito? Não, gente. Não. Não, eu não acredito nisso. Um grito não tem poder de derrubar um muro? Para. E não era só um muro, era uma muralha. Sabe por que a muralha caiu? Eu vou te contar. Porque o príncipe do exército do Senhor estava lá. É ele quem conduziu Josué. É ele que deu as direções para Josué. É ele que derrubou toda a muralha que estava diante do povo de Deus. E quando o príncipe do exército está na frente, a vitória é certa. Jesus é o príncipe, ele é o comandante que derruba todas as muralhas das nossas vidas.
Você crê nisso? Que nesse dia, ou que nessa tarde, que nessa noite, eu não sei quando que você está ouvindo essa palavra, você saiba. Cristo é o comandante que derruba todas as muralhas que surgem no nosso caminho. Amém? Coloca aqui nos comentários isso, escreve aqui. Escreve assim, ó, Cristo é o comandante que derruba todas as muralhas. Aleluia, aleluia. Fecha seus olhos nessa hora, deixa eu orar com você. Fala assim, obrigado, Senhor. O Senhor é o príncipe do exército do Senhor. Eu te agradeço porque eu não estou sozinho. Fala obrigado porque eu tenho o privilégio de caminhar na sua presença. Me dá ouvidos sensíveis para te ouvir, Senhor. Desperta o meu coração para crer e para ser conduzido pelo teu Espírito. Diga, eu entrego hoje o governo da minha vida em suas mãos. Que todos os meus gigantes, que todas as muralhas que estão diante de mim possam ser removidas pelo teu poder. E eu quero descansar em seu poder. Eu oro em seu nome, Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Quem aí pode dizer glória a Deus? Aleluia. Que o Senhor abençoe você, o seu dia. E eu acredito que você precisa fazer com que essa palavra chegue em pelo menos 5 pessoas. Então, por favor, compartilhe. E deixe seu pedido de oração aqui embaixo. Amém? Fica na paz. Até amanhã. Tchau, tchau.